Marcos Ariel, bom, eu conheci o Marcos Ariel, era um jovem ainda, bom, ele é mais jovem que eu, mas num tempo que os músicos como ele faziam um negócio chamado música instrumental. Eu não gostava muito não, porque eu era o cara do jazz e tal, aquela música instrumental, eu achava que mas aí veio um cara chamado Marcos Ariel, né? Era o disco mesmo, era o do Terra Índio. do Índio. Terra do Índio. Eu falei, porra, que som é esse, cara? E tal. E aí eu acompanhei a vida toda dele, da vida profissional dele, e até hoje eu sou um admirador, assim, de fã de carteirinha. Então hoje eu tenho um prazer enorme, Ariel, te receber aqui no meu canal. Prazer, A gente meu. vai conversar um pouco e você vai ter que dar umas canjinhas aqui pro pessoal, porque não é possível. Com esse piano bacana, a gente não tem algumas palhinhas. E a ideia desse nosso bate-papo, Ariel, você contar um pouco da tua história, como é que é a vida do músico. E hoje em dia, mais ainda, é mais difícil, porque não tem mais a venda de LP, de disco, né? Como é que o músico se vira para viver e tal. Você até que já fez pizza, isso é uma história que ele vai contar depois. Mas olha, vamos começar tocando uma musiquinha? Toca aí Blue Monk. Vamos, boa. Essa aqui é grande dele, porque a música é um standard, um clássico do Thelonious Monk, que era um pianista diferente, né? Ele tocava um jeito de tocar, mas era diferente, as harmonias, harmonias diferentes, enfim, foi mais reconhecido depois que morreu do que em vida. Mas essa música Blue Monk dá para tocar o dia inteiro aqui, né? Tem tanta possibilidade. E aí, Ariel, você começou com quantos anos? Olha, eu comecei a estudar piano com 9 anos de idade, né? Na rua onde eu nasci, no Maitá. E 9 anos de idade naquela época, já estudar piano, claro que a rua inteira fazia piada, né? Os amigos, né? A gente tá ouvindo aqui um pessoal estudando no fundo, mas talvez vocês não percebam, mas tem gente aqui no vizinho estudando. E as minhas irmãs tinham aula de piano, a professora Dona Ângela da rua, a professora da rua dava aula para as meninas, né, para o pessoal, mas só que eu ficava observando a aula. E teve um dia que após a aula eu fui e toquei a aula que ela tinha dado para minhas irmãs. Aí ela falou, olha, Regina, é melhor o Marcos começar a estudar, as meninas podem parar a aula. Eu fui lá e saí tocando a aula, né? É mesmo? Só de olhar? Eu vendo a aula e aí eu fui tocando, aí ela falou, ó, aí daí que eu comecei a estudar piano, Não, eu tava vendo até um cara aí que fala esqueci o nome dele, mas é tipo um guru, um coaching que tem aí de músico. E ele falou uma coisa legal, é o DNA do músico, né? Quando você tem um DNA do músico, você não consegue não ser músico profissional. Né? Eu tenho 3 filhos, nenhum dos 3 são músicos profissionais. O meu mais velho, o Lucas, é engenheiro de som, trabalha com música, mas essa paixão por tocar, por viver da música, por querer o palco, querer criar, compor, isso é uma coisa que acende na gente desde pequeno e às vezes tem até grandes médicos que são grandes músicos, mas tem o músico, quando tem aquela coisa forte mesmo, ele vai embora. E aí eu comecei a estudar com 9 anos e fui embora. E estudou assim, conservatório, essas coisas? Estudei naquela época, só tinha ensino de música erudita no Brasil, né? Você não tinha opção de estudar, por isso que foi todo mundo para Berkeley, em Boston, né? Estudar jazz, estudar música, outra linguagem. A gente estudava com livros e eu e mais alguns outros, nós íamos assistir o Luizinho Essa no Chico's Bar. Né, eu me lembro disso, ele e o Vitor Assis Brasil tocando, a gente ia procurar os músicos tocando, e o Luizinho Essa era professor, ele convidava os músicos jovens, a
a gente esperava o Chico Recarrei virar de costas para não ver, a gente penetrava no bar e ficava sentado vendo ele, vendo. Aí fomos eu, Hermeto Pascoal, Gilberto Monte, a gente foi muito vendo, né? E ouvindo, né? E aí eu comecei para música popular, mas também eu comecei muito pelo choro na flauta, né? Que eu comecei tocando flauta, mantendo o piano, mas profissionalmente como flautista. Então, o choro foi o teu primeiro amor musical? Foi. O choro também é uma coisa, eu me descobri que eu tenho a coisa do chorão, essa coisa de músico ser chorão, o músico gosta do choro, o músico tem uma intimidade com aquela linguagem. Você pode tocar choro, estudar, tocar, mas então, tem uma coisa... toca um chorinho aí pra gente, um choro aí que você gosta. É o primeiro que me vem à cabeça. O chorinho é assim, quem é bamba não cai, entra na roda e não sai, muita nota e harmonia, choro é alegria, pra tocar e cantar, tá ficando famoso, o chorinho é gostoso, carinhoso, 1-0 e brejeiro, sonoroso, Odeon corta-jaca, se tem choro na feira, se tem choro na Lapa, pode contar comigo. Na primeira fileira, de domingo a domingo, de janeiro a janeiro, violão, cavaquinho, flauta de prata e pandeiro. Violão, cavaquinho, flauta de prata e pandeiro. Flauta de prata e pandeiro. Sensacional! Assim eu choro. Ernesto Nazaré, em parceria com o Marcos Daniel. Eu fiz essa música, gravei no CD Noites da Lapa. Foi um CD que eu fiz numa época áurea do Rio Cenário, que eu me apresentava lá muito. Mas você ainda toca lá, não toca? Toco, mas mudou o perfil um pouco da casa, mudou o perfil da Lapa, né? Mudou muita coisa. Mas aí eu fiz esse CD, chamava Noites da Lapa, e tem essa música que é uma impressão que eu tenho sobre o choro. Aí eu fiz ela com link com o Odeon. Tá saborosíssimo. Legal. Muito gostoso. Obrigado. Aí qual foi, você começou a tocar num conjunto, num grupo ou sozinho? Não, foi o seguinte, eu comecei a estudar piano com 9 anos, né? Aí parei com 11 porque fui acometido pela febre da guitarra, né? Do Jimi Hendrix, do rock, né? Aquele rock Jimi Hendrix, Led Zeppelin, aquela música, né? Woodstock, né? Aquele filme, né? E aí eu comecei a tocar um pouco de guitarra, de violão, mas não me adaptei. Aí foi o seguinte, quando a gente tinha uns 15, 16 anos, a mãe de um amigo meu falou, olha, abriu bolsa para a Orquestra Sinfônica Brasileira, lá no Teatro São Caetano, bolsistas estão aceitando alunos. Aí ela falou, olha, e músico na Orquestra Sinfônica é vida garantida até aposentadoria. Salário maravilhoso. Quem dera. Salário maravilhoso. Naquela época podia ser. Hoje Não, dia, era, né? não, na época era, eu tô falando o quê? Anos 70, 72, 70. Aí eu corri pra lá, me inscrevi. Aí quem era a minha turma? A turma toda chegando lá era o Mauro Senise, Raul Mascarenhas, Beto Saroldi, Zé Carlos Bigorna, o José Paulo José Paulo Santos Clarinete, todos os músicos que hoje em dia estão lá, todo mundo foi para lá, que eram bolsistas, que era uma oportunidade, e eram excelentes professores. Aí que eu comecei a ter aula de flauta, porque vagou flauta. Eu tenho vaga de flauta, aí eu já tocava um pouco. Aí ficou quanto tempo lá, mais ou menos? Não, eu fiquei lá uns 5 anos lá, estudava aquilo, e aí depois eu caí no Exército, você vê Exército, né, com 18 anos, fui convocado pelo Exército. Pô, entrou na banda do Exército? Não, entrei na trincheira. Poxa, o que eles perderam? Podiam ter botado Não, na é banda. porque naquela época eu tentei me escapar do Exército, em 74, né, e eu fui, o Exército convocou, eu acabei indo pro CPOR. Enfim, mas no CPOR... Você é oficial da reserva, R2? Sou R2, é. Aí o que eu fazia? Olha só, por isso que eu falo com os jovens, vocês podem fazer tudo. Eu fazia o Exército durante a semana, estudava flauta e piano, continuava na Orquestra Sinfônica estudando flauta, e fim de semana ainda ia fazer peça infantil em São Paulo, que eu era ator profissional. Desde 17 anos que eu tenho carteira profissional do sindicato como ator.
Porque nesse meio tempo que eu entrei para flauta, entramos para um curso de teatro. Eu, meu irmão e tal. Meu irmão é diretor hoje em dia, ele até dirigiu um programa na Globo, esse programa com Marcela Diné, que teve ultimamente, tá no ar, parece. Ele é um diretor ativo mesmo, ele trabalha com isso. Eu levei ele pro teatro, mas a música, com 20 anos que eu resolvi ser músico. Eu já tocava, era ator, era músico, saindo do exército e tal, e aí eu larguei tudo só para me dedicar ao piano e à flauta. E aí fez um grupo? Não, aí eu comecei a frequentar o Cantinho da Fofoca, que era um reduto de choro em Botafogo, na rua Rodrigo de Brito, na casa do tio Alcide, que era aquelas casas antiguinhas, meio uma vilazinha de Botafogo, e tinha esse senhor que tocava pandeiro, e era o Cantinho da Fofoca, era lá e o Sovaco de Cobra na Penha, eram as referências de roda de choro da nova geração. E lá eu conheci o Zé Renato, Juca Filho e outros músicos, Marco Antônio, me chamaram para fazer o Grupo Cantares. O Grupo Cantares foi a célula depois que virou o Grupo Boca Livre, com o Zé Renato, que é cantor. Então essa foi a nossa escola de choro, de música brasileira, de toadas, de sambas, né? Com aquela... E você vivia como? Morava na casa da... Não, eu morava na casa dos meus pais no Maitá, né? Aí com 24 anos eu casei, né? Aí com 20... Mas você tinha dinheiro para casar? Não, eu tive que casar. Casou casou com a arma do sogro na cabeça? A minha namorada, Agora olha que engraçado, como é que a vida é engraçada. O meu sogro, eu tinha minha namorada, né? E hoje ela mora em Portugal com a nossa filha, que tem 32 anos, que é jornalista do SAP-PT. Opa, emprego alega, tá, boa profissional, está na área de turismo agora, poetisa, tem um blog e tal, Alice Barcelos. Alice Barcelos, hein? E olha que engraçado. Casei com a Maria Pia Barroso, e o pai dela é simplesmente o Walter Machado Barroso, primo e irmão do Ari Barroso. Foi o pai dele, o desembargador Alarico Barroso, que convenceu o Ari Barroso a ser músico. Ele conta essa história. Ele tem no livro, vários livros sobre o Ari Barroso, você vê lá, desembargador Alarico Barroso. E o Walter Machado Barroso foi um segundo pai para mim, que me encorajou a ir para os Estados Unidos, tentar a carreira fora do Brasil, porque ele morou na casa do Ari Barroso quando ele veio para o Rio. E ele via aquele movimento, aquela luta dos músicos, aquela coisa, aquela dificuldade. O Ari Barroso já tinha o Aldir, já estava ganhando um dinheiro e tal, já estava bem, né? Mas ele que falou comigo, olha, você deve ir para os Estados Unidos, nos anos 80, justamente naquela época do Terra dos Free Jazz. Aí você foi para onde, Los Angeles? Aí eu comecei para Los Angeles, em 89, 88. Toda a trajetória, né? E já tinha feito o Jazz Mania, casa que eu fui diretor, fui um dos criadores, né? Mas realmente, olha só. Aí lá você tocava o quê? Bossa Nova? Nos Estados Unidos, o meu disco Terra do Índio foi um grande sucesso lá, né? Foi muito bem recebido. Foi um disco muito... Toca um pouquinho do Terra do Índio aí, então. Terra do Índio, que era a música que tocava muito na... Como é? Esse era o Trem das Sete, né? Mas a música que tocou muito nas rádios era essa, Lua Branca, né? Tocava nas rádios Globo FM, né? As rádios tocavam, né? Os filhos nasceram lá nos Estados Unidos? Não, eu comecei aí, o Lucas e a Alice já estavam, eu fui em 88, o Lucas tinha 11, a Alice tinha 3 anos, a Alice nasceu em 86. Eu comecei aí para depois levar a família, aquela velha história, né? E aí foi uma época, inclusive, que nós fomos morar em Vassouras também. Eu morei um pouco. Pois é, que história é essa de Vassouras? Você fazia pizza e tocava piano? Não, a pizza eu já comecei a fazer, a primeira vez foi um negócio em Itaipava lá. Não, foi em Mauá. Mauá, foi em Mauá. Piano e pizza.
Era o que? Era um barzinho? Era um restaurante? Não, porque aí eu me separei, casei de novo com a Helena, tivemos o nosso filho Diogo, e quando eu casei, uma época assim, eu tocava muito em Mauá, na Pousada Terra da Luz. Até hoje, né? Até hoje, ainda continuo tocando lá. E aí montamos o bar Piano e Pizza lá, um barzinho, era um bistrô para 30, 40 pessoas, era uma paixão que eu tinha de fazer, ela, vamos fazer. Aí a gente subia os fins de semana de feriados e abria a casa. Aí parava um pouquinho, tocava uma musiquinha. Na cozinha eu tinha a caseira, a pessoa que cuidava da casa do Marcelo também, que era uma casa maior em cima. Ela me ajudava na cozinha. Eu fazia, deixava tudo pronto, já dava a recomendação que era. Às vezes quando ela estava tocando, ela vinha perguntar, é o molho, não sei de quê. Eu falei, isso aí. Olha, Ariel, dava para pagar as contas? Olha... Na realidade, uma das razões de sair do Brasil, né? Eu acho que a gente não conseguiu. É difícil pagar as contas no Brasil, porque na realidade a gente acompanha, faz um panorama nem mal comparando, né? Mas claro, o Brasil, a gente está sempre nos altos e baixos. Então quando a gente acha que anos 80, a gente estava naquela jazz mania, free jazz, shows aqui, Parque da Catacumba, show ao ar livre, a gente saía no RJTV todo dia, naqueles programas da Rede Manchete, né? Canal TVE, a gente estava em voga, né? Tocando na rádio. E de repente aquilo tudo acabou nos anos 90, né? Foi quando a minha geração saiu, né? Que foi eu, Ricardo Silveira, o Léo Gano morou em Nova York, né? Alguns músicos saíram para tentar. E já tinha, a Bossa Nova toda já tinha saído, né? A Bossa Nova toda morou nos Estados Unidos, né? Edu Lobo, Marcos Vaz. João Gilberto. Todo mundo. Tom Jobim. Tá lá ainda até hoje lá o Otavinho Beijo, foi o baixista que tocou a primeira vez Garota de Ipanema, tá lá ainda, tá com 84 anos. Tá lá o Zelão. Bossa 3, né? Era Bossa 3? Bossa 3. Tá lá o Zelão Marino, que tocava com Walter Vanderlei, um dos maiores fenômenos de venda nos Estados Unidos. Que era o Laurindo de Almeida. Laurindo de Almeida, conheci ele lá. Moacir Santos, né? Oscar Castro Neves. Moacir Santos, quando eu conheci ele lá em 89, ele contou a história dele pra mim, começou a chorar. Ele comprou um táxi, o táxi já estava na garagem para ele começar a ser taxista, que era o fim da Rádio Nacional. Aí ele teve um convite para ir para Los Angeles, para um negócio de um filme lá, e emplacou e foi embora nunca mais. O filho teve que servir o exército americano, foi servir na Coreia. Tem essa história, tem. Eu conheço bem a história dele também. Então. Olha aqui, nós estamos com esse Cristo Redentor aqui ao fundo, bonito, né? Tá bonito. Estou falando em Tom Jobim, vai tocar uma bossa novazinha aqui pra gente. Vamos. Sabe de uma coisa que eu queria te contar, é sobre o Rio de Janeiro, essa cidade popular, com seu povo hospitaleiro, sempre alegre e brejeiro, que trabalha o ano inteiro para brincar no carnaval. Tem floresta, tem montanha, debruçada sobre o mar. A garota quando passa faz o povo delirar. A Bahia que encantou o português que a descobriu, é tão lindo e fascinante que com Rio confundiu. Daí que vem o nome do Rio de Janeiro, cidade maravilha que encanta o mundo inteiro. Daí que vem o nome do Rio de Janeiro, cidade maravilha que encanta o mundo inteiro. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Maravilha, Tom Jobim e Marcos Ariel. Um pouquinho de rap aí, né? O rap do Rio, rap do Rio. Você diz que é só do samba, mas gosta também do rap. Não, o rap do Rio, uma música que eu fiz nas caminhadas da Lagoa, né? As caminhadas. A gente às vezes se esbarrava lá. E eu faço muita música assim, às vezes eu vou com o celular
E o Rap do Rio é uma inspiração minha, que é uma música minha do meu CD, do meu EP, Sou Carioca. O quê? Você assovia? Você... Não, às vezes eu tô andando... Tá aqui, hein? Tá aqui, Sou Carioca. Sou Carioca. O último CD. Mais novo lançamento. Então, Material ainda grava CD, gente. Ainda fazemos EP. Pois é, como é que é a vida hoje de músico? Porque esse mercado de CD, você praticamente é um dos poucos que ainda faz, né? Não, é o seguinte, vou te falar uma coisa, a vida melhorou muito, democratizou hoje em dia. O que acontece? Antigamente, você só conseguia uma posição boa, por isso que a gente foi para os Estados Unidos, por isso que todo mundo foi embora, né? Porque as gravadoras aqui, as multinacionais, eles precisavam dos nomes, das vendas. Não tinha capacidade de perceber. 1 milhão de cópias, né? E às vezes não percebiam um talento, ou a música... Tinha uma ordem mundial que mandava, olha, foi essa a grande dificuldade da tal música instrumental brasileira, né? Que realmente é um termo esquisito, porque era um jeito da gente fazer o jazz brasileiro. A gente lá foi chamado, aí eu acho que adaptou, Brazilian Jazz, né? É o Brazilian Jazz. Então a gente não conseguia entrar numa gravadora, entrar no mercadão, porque a gravadora te dava promoção, divulgava fotografia. Hoje em dia, com toda essa mídia social, com toda essas possibilidades da internet, você cria sua própria gravadora. Por exemplo, eu tenho minha própria gravadora linkada na CD Baby. Lá eu boto meus lançamentos. Às vezes, quando aparece uma oportunidade, você se associar com algum selo, no caso da Biscoito Fino, vale a pena. Porque a Biscoito Fino ainda é uma gravadora aos moldes antigos, ainda tem um departamento de marketing, tem um departamento de promoção, você ainda está numa família que trabalha como uma gravadora antiga. Mas hoje em dia o músico pode ter sua própria gravadora, ele cria seu canal, ele faz o seu programa de rádio, ele tem ferramentas para se divulgar. Então acho que isso democratizou. O tal do stream, isso... É aí que a gente ganha nosso dinheiro. Spotify, por exemplo, lá nos Estados Unidos você ainda... Esse Sou Carioca tá lá no Spotify? Todos os discos hoje você lança, são 150 plataformas. Spotify, Deezer, Dial, Pandora, Acro Radio, YouTube Premium, YouTube Live, Apple Premium, hoje tem... Tua música está em tudo que é lugar. Então lá na Groenlândia o cara ouviu você vai ganhar você entra ali no painel, você entra no painel e te mostra os países que está tocando, o número de audição que deu na Groenlândia, no Alasca, no Canadá. Então você consegue... Então hoje em dia melhorou para o músico. Agora, ao mesmo tempo, o velho dilema. No Brasil, as coisas continuam difíceis para o músico, porque há pouco espaço, Você vê o Rio de Janeiro, um Rio de Janeiro, a cidade onde a Bossa Nova nasceu, tem uma casa de Bossa Nova que está em reforma para inaugurar. Você vê, o músico que gosta de tocar Bossa Nova, o choro ficou uma música que é tocada em rua, né? Porque assim, uma coisa que... O choro tem a Casa do Choro, graças a Deus tem a Casa do Choro hoje em dia no Rio, né? Já foi lá na Rua da Carioca, maravilhoso. O Casa de Choro tinha que ter um clube de choro em todos os estados do Brasil. Então nós temos essa dificuldade cultural que a gente vai tropeçando, mas essa parte de você se promover, de você criar. Hoje em dia tem estúdio em casa. Mas eu vejo que você é um globetrotter, Ariel. Agora eu tô aqui na França fazendo uma excursão na Provence, né? Aí tá lá, entra na... Aliás, os vídeos dele são ótimos. Ele entra na loja de piano e sai tocando. A loja maravilhosa. O cara deve ter ficado louco lá com ele. Sentes. Você ficou lá o quê? Um mês, mais ou menos? Fiquei um mês na Europa, Na França fiquei uma semana. Uma semana e pouco, Toquei em Saint, que essa cidade fica perto de Bordeaux, perto de Royan, perto da praia, né? E o pessoal divulga lá? Olha, eu fiz um show, foi o seguinte, eu me apresento muito no Vinícius Show Bar, eu faço meu show de Bossa Nova lá para turista, né? E um dia foi um casal lá me ver, de franceses, né? Inclusive ele só falou em francês, falou que não falava português nem inglês, eu me virei para falar um pouco do francês. Mas ele falou assim, quando você estiver na Europa me procura, eu tenho uma empresa que chama City Jazz. Ele é aposentado e ele promove jazz lá na área dele, que é aquela área de Bordeaux, Bordeaux, Saint,
aquela... Eu não entendo as regiões muito da França, Aquitânia, New Aquitânia, enfim. Então, ele marcou um show para mim, um ano depois ele marcou um show comigo lá. Ele promove shows assim em hotéis. Ah, foi bom, ótimo. Não, um hotel maravilhoso, o show tinha 200 lugares. Foi tudo vendido, voltaram 60 pessoas e vendi muito CD. O pessoal compra muito CD, quando eles gostam do show, eles querem o CD. Nos Estados Unidos você foi recentemente também, né? Não, os Estados Unidos, como eu tenho o Green Card, eu vou 2 vezes por ano no mínimo, né? Eu vou fazer show e vou cuidar, porque é o seguinte, lá que está a minha editora também, quer dizer, eu tenho editora junto à BMI, que é a arrecadadora de direitos autorais. Porque hoje em dia, falando dos Estados Unidos, o que eu estou falando, o músico, hoje em dia existe uma sociedade que arrecada de intérprete, você como intérprete, direitos de intérprete, que é Sound Exchange. Então o músico tem que saber disso. Hoje em dia tem vários canais de captação do teu dinheiro que você tem direito, como intérprete, como autor, como músico coadjuvante. Aí você tem que ir lá, aproveita também para fazer um showzinho. Eu faço show e lá que está a plataforma que tem divulgado meus discos lá, que é a smoothjazz.com. É uma plataforma de divulgação, é uma empresa que tem rádio e divulga teu disco no mundo todo, entendeu? Então eu tenho contato lá com a dona Sandy Shore, né, que é a dona da empresa, ela é... Mas você ultimamente você tem ido mais para a Flórida, não é isso? Eu tenho ido muito para a Flórida, eu tenho um grande amigo lá, o Diogo Brown, que é um baixista brasileiro, que eu encorajei ele para ir, há 16 anos eu encorajei ele para ir, hoje ele está casado, tem uma filhinha, me agradece, quer dizer, fala, pô, Ariel, você me lembra que você falou que não falava mais comigo se eu não viesse para cá, então eu tenho tocado lá com ele também, feito umas coisas. Mas continuo agora, eu vou em novembro de novo, tenho ido muito também ali para a área de Washington, D.C. também. Vou até gravar com um amigo meu que vem de lá agora, gravar no Rio, bateria, enfim. Eu toco um jazz carioca aí. Jazz carioca. O jazz carioca é aquela ideia minha, né? Como eu sou chorão, de tentar tocar os temas de jazz com o ritmo do choro. Então... Bacana, né? Muito Dona Lee, né? Charlie Parker no chorinho. Charlie Parker, olha, ele ia ficar louco ouvindo isso. Ariel, ainda tem a figura do empresário? Tem um empresário e tem o booking agency, né? Tem uns agentes só para marcar show. Aí o teu empresário cuida da tua carreira, dos teus negócios, e ele se linka com esse booking agency para fazer tua agenda na Europa, onde for, no Brasil, entendeu? O empresário é muito importante. O grande problema do empresário é porque o empresário tem que ser uma coisa meio uma coisa de amizade. O empresário tem que ser teu fã e ele tem que acreditar que ele tem que ver o teu potencial artístico. Porque tem muito artista às vezes que tem um potencial enorme, mas o empresário não bate. Aí vem um outro que vê e entende, entendeu? Então, o empresário é uma figura ainda fundamental, mas é difícil de você ter um bom empresário. Por exemplo, eu nos anos 80, quando eu estava no auge do free jazz, das rádios, da jornal, a gente saiu no jornal, eu vou lançar um livro, né? 40 anos da minha história, que eu guardei tudo de jornal que saiu meu, tudo. Tudo do jornal, era Globo, Última Hora, O Dia, tinha uns 5 jornais antigamente, né? JB, eu guardei tudo. E eu era curioso como a gente saía matérias e críticas e tal. Então estou até lançando um livro sobre isso, essa retrospectiva da minha carreira, né? Mas naquela época eu tinha um empresário, eu tinha 2 empresários, que era o João Mário Linhares, que hoje em dia é empresário do Ney Matogrosso, é um mega empresário,
Na época era um cara também que estava começando. Eu me lembro que era ele e o Davi Hadi, eles cuidavam dos meus shows em São Paulo. O Davizinho Hadi, depois foi diretor do Jazz Mania. Mas era uma época que a gente estava aparecendo, que a gente gerava coisa. Então, é uma luta, porque o empresário, ele pegar você para fazer você também, aí que eu falo, tem que ser uma coisa de paixão, né? Um irmão, às vezes um amigo. Outro dia você tocou em Niterói na rua. Arte na rua. Como é Não que foi foi no isso? MAC, foi no Museu de Arte, foi no MAC, né? Museu de Arte Contemporâneo. É. Aquele disco voador do Oscar Niemeyer. O pessoal vai me matar, que pessoal arquiteto. Disco voador. Não, foi maravilhoso. Aliás, Niterói, eu tenho um carinho muito especial com Niterói. Porque eu me apresento lá desde a época que tinha o Duerê, nos anos 80, tinha um bar chamado Duerê, que era em Pendotiba, tipo um sítio, que tinha umas bananeiras. E a gente tocava com segurança no palco. Ficava um cara assim, porque o público queria subir, queria abraçar a gente, queria entrar pra... Era uma coisa assim, a gente era tão famoso, tão querido. Eu vi você uma vez tocando no Parque da Catacumba ali na Lagoa. Catacumba, no projeto, sim. Mas Niterói, e Niterói tem esse projeto muito forte, Arte na Rua. Tem muitos shows. No caso, eu já fiz o Piano na Rua, Piano na Calçada, no Teatro Municipal. Tem lá no Campo de São Bento, tem um show aos domingos que eu já fiz uma vez. E aí fui convidado pelo Cláudio Salles, que era meu amigo na época da Globo FM, que eu tive programa na Globo FM, né? De 86 de 1996 a 98, sei lá, eu tive um programa na Globo FM e o Cláudio Salles era o produtor musical. E ele hoje em dia é produtor do Arte na Rua, me convidou. Você tocou lá uma música de homenagem ao Rio, porque você ficava olhando. Então vamos fazer mais uma homenagem ao Rio aí. Noite Paisagem, com letra do grande Aloysio de Oliveira. Isso. E o Wave. O Wave é uma música que se representa, além do Samba do Avião, o Wave é uma música, uma referência muito forte do Rio, né? Eu vou te falar, e uma harmonia, né? Onde o cara tirava isso, né? O tom é muito genial, né? Uma harmonia que conseguia tirar uma harmonia assim, não sei da onde. Originalidade dele. Mas bom, hoje ele estaria com 90 anos, né? Provavelmente já não estaria mais nem tocando, mas faz falta, faz para o nosso país. Ariel, e hoje em dia, como é que é a vida do músico independente? Ele tem que correr atrás, ele tem que bate corner, cabeceia, assim, vai pro meio de campo, agarra no gol. Hoje tem mais janelas, mais oportunidades de você se promover, independente de ter que contar com os jornais, com a gravadora, né? Mas também você tem mais trabalho, porque além de você manter a tua carreira estudando, compondo, buscando a tua identidade musical, você tem que se manter ativo. Até essa coisa de Instagram, né? Essa coisa da rede social é fundamental. O músico hoje em dia, ele pode
postar ele pode aparecer todo dia para os seguidores dele. Então, o músico tem que ficar se reinventando diariamente, ele tem que fazer uma postagem dizendo o que ele está fazendo. Tô vivo, olha, não estudando, tocando. Hoje em dia tem que fazer isso, tem que criar. E outra coisa que é importante hoje em dia, que é uma fonte, falava há muito tempo, né? Pô, o que você acha que vai ser do mundo? O que vai ser da arte com toda essa tecnologia? Aí eu me lembro que alguém falou num programa, falou assim, o futuro vai ser de quem souber contar história. E o músico que souber contar a sua história, e compor e criar, é hoje que ele vai sobreviver, porque ele tem que criar conteúdo. Hoje em dia você tem vários lugares para você colocar o conteúdo. E esse conteúdo vai gerar o Spotify, vai gerar o streaming, vai gerar uma sincronização, vai gerar alguma coisa, mas você tem que estar produzindo. E você tem um calendário de show, tem um calendário... Você tem que manter o teu calendário, você tem que aparecer bastante, tem que... Agora, tá difícil. No Brasil, que eu tô falando, o Rio, nós estamos... As casas de show, a gente teve o Blue Note no Rio recentemente fechando, né? Ela já vai para onde era o Jazz Mania, vai reinaugurar em 2020. Ah, que bom. Vai reabrir onde era o Jazz Mania, mas vamos ver se vai engrenar, né? Era um lugar... Tomara. Eu sempre vi casa cheia, mas sem um patrocinador não vai, né? Não, vários fatores. O medo da violência, o medo de... Lei seca não era no começo, quando começou a lei seca, dava... a lei seca tirou meu público. Não, cara, não tinha o Uber. Mas não tinha o Uber, né? Então, eu acho que o problema do músico hoje em dia é você conseguir tocar, porque a gente precisa tocar. Hoje você não tem fim de semana, né, Ariel? Não, já fim de semana, alguns até tem meses que tem meses que você dá um branco, aí você aproveita para fazer o trabalho de estúdio, aproveita para fazer manter sua... Hoje mesmo eu estava mandando os e-mails lá para a Europa, mandando mensagem, meu amigo da Dinamarca, eu estou fechando uma agenda para o ano que vem na Europa, eu mesmo estou fechando, junto com algum agente lá e eu também, então é um trabalho que você fica ali digitando, mandando, enfim, é um trabalho constante, né? Mas é o que... Tem que compor também, né? Compor e tem que... Por exemplo, uma coisa que tinha muito, uma época que eu fazia muito, foram os eventos corporativos. Né? Eu toquei muito evento para a Petrobras, fui a Singapura, Londres, 2 vezes no IP Week, Washington. E aqui eu fiz muitos eventos para a Petrobras e para outras empresas. Tinha uma outra... Isso meio que desapareceu? O Rio se redesenhou. Hoje em dia a maioria dos eventos acontece muito em São Paulo, né? E lá a gente tem músicos bons também, né? Não, excelente. São Paulo também. São Paulo é um ninho de... É impressionante. É um celeiro, né? Celeiro de bons E músicos. lá acontece um evento a cada hora em São Paulo, evento corporativo. Aliás, eu ia nos Estados Unidos lá no passado, ficava boa porque entrava num hotel, tinha um cara tocando piano pra boa, entrava num bar, o que esse cara tá fazendo aqui? O cara na rua tocando saxofone. E no Brasil a gente tem um pouco isso também, né? Olha, você falou, eu tive uma época que eu comecei a ir nos hotéis em Copacabana. Eu falei assim, como é que pode a orla de Copacabana? Comecei a pesquisar. A maioria dos hotéis tinha piano de cauda, fechado. Aí eu me lembro que eu fui no Marriott, quando abriu aquele Marriott, né? Tinha um piano maravilhoso. Tinha um casal amigo meu hospedado lá de americanos, eu fui lá e vi o piano, falei, vem cá, eu queria falar com o gerente veio. Meu amigo, o senhor não tem esse piano aí nesse mezanino lindo? Infelizmente, além de ter poucos pianistas, porque você se tocar num hotel, você tocar num navio, é uma coisa, é um trabalho árduo, porque você tem que tocar, você tem que ter uma disciplina muito grande. Às vezes você está tocando ali, não tem ninguém, você tem que então aproveitar para se potencializar. E eles não começou a aparecer esses músicos com esse perfil. Então, não tem um músico, o último que veio aqui deu problema, aí resolve não ter mais músico. Aí vem o ECAD também, que tem essa controvérsia, né? Você bota... o cara começa a cobrar direito autoral assim do nada. Não, cobra uma coisa assim, eu até sou arbitrária, às vezes. Arbitrária, eu quero tanto para ter um música. Aí o cara, então fecha o piano, não tem mais música. Nem música, tiraram a música nos quartos, você lembra dos hotéis? Enfim. Pois é. Então, o Rio de Janeiro, você vê como é que pode a orla de Copacabana, era para ter música em todos os hotéis. Mais uma musiquinha aí.
pouquinho a história dessa música, eu acho ótima. Não, essa música foi o seguinte, a gente... o Hermeto aqui te inspirou, né? Em todos os shows do Hermeto Pascoal, nós íamos, né? Toda a minha geração de música. Era uma época efervescente, nos anos 70, anos 80, né? Me lembro que a gente ia ver no Teatro da Fonte da Saudade, ali, Teatro da Pequena Cruzada, tinha show do... O primeiro show do Hermeto Pascoal foi lá no Rio, eu fui em 72, fui lá. E ele tinha tido o Quarteto Novo. Já. Ele veio, era o show dele com a banda dele, tinha até no sax, era o Mileto, pai do Amileto Stamato, que faleceu muito jovem, com 30 e poucos anos, né, o Mileto. E aí um dia nós abrimos um show do Hermeto Pascoal no Morro da Urca, numa série criada pelo Davi Tigel, né? Ele era o diretor musical, era Quem Sabe Sobe. Era um show, tinha Guiberto, um dia eu fui ver Vitor Assis Brasil, Hélio Delmiro, olha, era um show. Aí abrimos o show do Hermeto, o grupo Cantares, que eu fazia parte. Aí o Hermeto me viu tocando, foi até quando ele me convidou para fazer parte da banda dele, fazer audition, né, na banda, mas não passei na prova. Mas ele, a primeira coisa que ele falou comigo, ele tinha essa coisa, ele tem um lance desse ponteado. Aí ele falou, olha, vou te dar uma dica, se você puder, você faz isso aqui para você treinar, tenta fazer uma coisa aqui, né? Você fazendo um improviso, uma música da independência e tal. Aí meu filho era pequeno na época e eu via fazendo isso aqui e falava, pai, está um saco, ninguém aguenta esse negócio. Para com isso. Aí que ele me falou para fazer uma música, aí eu falei, então vou fazer uma música em homenagem ao Hermeto usando esse fundamento aqui, esse exercício, essa mão ponteada, né? E aí fiz essa composição ao Hermeto e o Hermeto, inclusive, fez 80 anos agora. Ele vai reinaugurar o Blue Note onde era o Jazz Mania. Eu vi no Instagram. Que bom. Ele vai tocar agora Samba de Nova só porque a gente está aqui abaixo do Cristo do Redentor e o Cristo do Redentor nos lembra Tom Jobim. Então Corcovado, quando você quiser. Eu gostei dessa aqui. Maravilhoso. E o Samba de uma Nota Só, é interessante a gente ver a música brasileira, o choro é a base da música brasileira, assim como o blues é a base da música americana. Né? E eu sempre que eu toco piano solo, eu procuro fazer uma coisa do choro, né, que eu desenvolvi naturalmente. Né? E essa mão esquerda aqui, né? Que dá então eu procuro um swing, trazer né? Um balanço. Essa nossa onda brasileira. Olha, a gente vai botar no final umas musiquinhas dele, ele tocando sozinho aqui, que eu tô atrapalhando, né? Então, diz aí que você é do samba ou do rap ou do quê? Então, eu fiz uma música chamada Sou Só do Samba. Na minha época que eu me apresentava muito no Rio Cenário, né? Eu um dia tava mexendo uma gaveta minha e achei um papelzinho com essa letra dessa música. Eu falei, que bom, eu trouxe que eu escrevi um tempão. Aí eu peguei um groove de um blues, né? Mas com samba, né? Eu não sou pop, eu não sou punk, não sou do rock, nem sou do funk, sou só do samba da bossa nova, sou só do samba, sou só do samba,
Samba, samba, samba, só de samba. Foxtrot, beginning, não me agrada, nem me atinge. Sou só do samba, do samba, do samba, do samba, do samba, da bossa nova. Sou só do samba. Samba, samba, sou só do samba. Samba, 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 sou só do samba. Bacana, hein? Sou amigo, só do samba. Obrigadíssimo. Obrigado, bom. Adorei. Sou teu fã número 1, obrigado pela oportunidade, Poxa, que prazer. Aqui estão os CDs do Marcos Ariel. Isso aqui a gente compra onde, Marcos? Olha, o CD físico ainda tá difícil de achar porque tem poucas lojas, né? Mas para download, para... Sim, mas eu quero comprar um CD, como é que eu faço? Eu entro num site? Tem alguma Não, coisa? você tem que comprar no show ou tem alguma outra loja que tem. Não, no site da gravadora da Biscoito Fino, compra pelo site, tudo, compra. Os que tem na Biscoito Fino, É, Eu sou carioca, o Jazz Carioca? Tem o Jazz Carioca e o Soul Carioca, tem, na Biscoito Fino. Pô, esses dois aí, gente, tem que ter, né? Quem ainda tem CD. E o resto é stream, né? Grava no... E tem o bacana que é o LP. Hoje em dia a pessoa faz uma tiragem de LP, porque tem aqueles aficionados que ainda tem o LP, né? Não. Então eu tô me despedindo aqui do nosso bate-papo, a gente volta domingo que vem e vou me despedir ele tocando Corcovado, pode ser? Ih, boa, boa. Obrigado. Corcovado.
Obrigado, obrigado. Então vou tocar mais uma música que é a homenagem que eu fiz ao Hermeto Pascoal. E nessa música, na hora do improviso, eu lembro de outros compositores e toco um trechinho de alguma música deles.